Vamos lá para mais um vídeo, uma aula dinâmica, Biologia em Foco. Vamos na música. Foca no estudo. As estruturas da célula. Encontramos as estruturas da célula sendo a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. A membrana, ela corresponde à limitação externa que separa as partes internas da célula dos materiais extracelulares e do meio ambiente externo. Os materiais extracelulares podem ser substâncias ou partes externas de outras células. Já o citoplasma, também conhecido como citosol, está situado entre a membrana plasmática e o núcleo. A porção espessa semifluida do citoplasma é chamada de citosol. E nesse citosol, ou citoplasma, encontramos as organelas, que são estruturas altamente organizadas, com formatos característicos que são especializadas para as atividades específicas celular. E ainda temos o núcleo. O núcleo corresponde à estrutura principal da célula, onde no seu interior apresenta-se o material genético de um ser vivo. Falaremos agora sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática compreende uma estrutura fina que separa uma célula da outra e, por meio externo, é a camada da membrana plasmática que nós chamamos de uma estrutura que regula basicamente a entrada e saída de nutriente. Essa membrana plasmática consiste principalmente de fosfolipídios, que é uma camada de substâncias químicas onde apresenta lipídios, que contêm fósforo, e proteínas, e outras substâncias químicas presentes em menores quantidades, que inclui colesterol, glicolipídios, uma combinação de carboidratos e lipídios, e glicoproteínas, que é uma combinação de açúcares e proteínas. As moléculas de fosfolipídios, que são arranjadas em duas camadas paralelas, formando uma bicamada fosfolipídica. Existem dois tipos de proteínas na membrana. As proteínas integrais, que penetram através da camada fosfolipídica, e as proteínas periféricas, que são frouxamente ligadas à superfície externa ou interna da membrana plasmática. Algumas proteínas integrais formam canais que têm como um poro, que nós também definimos como um orifício, canal de abertura. Outras atuam como transportadoras, que são chamadas de carreadoras, e move-se uma substância de um lado para outro da membrana. Algumas servem como sítios de reconhecimento, são chamados de receptores. Esses receptores identificam e se ligam a moléculas específicas, tais como hormônios, nutrientes, anticorpos e outras substâncias químicas. Outras ainda funcionam como enzimas. As glicoproteínas, os glicolipídios de membrana, são frequentemente marcadores de identificação celular, o que permite que a comunicação entre o meio externo, fluido extracelular, com o meio interno, onde se encontra o citoplasma. Geralmente, isso é a comunicação de substâncias químicas
do interior da externo para o meio interno, onde substâncias que são produzidas e necessitadas para as células são enviadas para o restante do corpo. Dessa forma, podemos atribuir que a membrana plasmática tem por função a comunicação, que funciona como uma comunicação celular através dos receptores, glicoproteínas e glicolipídios. Outra é o seu potencial eletroquímico, que consiste na membrana plasmática em um gradiente diferencial elétrico e químico do lado de dentro e lado de fora da membrana plasmática, que é esse gradiente que vai permitir a entrada e saída de nutrientes. Além disso, existe a forma e proteção, que serve como uma forma de limitação flexível que dá forma à célula e encerra e protege o seu conteúdo interno. Algumas proteínas da membrana podem até alterar a forma da membrana durante o processo de divisão celular e o movimento e a ingestão. Além disso, a membrana plasmática ela permite a entrada de nutrientes. Nós podemos chamar de permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva regula a entrada e saída de materiais, no qual permite a passagem de certas substâncias e podem ser restringidas a outras passagens e outras substâncias. Essa propriedade da membrana plasmática nós então definimos como permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva de uma membrana plasmática e de diferentes substâncias depende de vários fatores que estão relacionados à estrutura apresentada na membrana plasmática, como, por exemplo, a solubilidade de lipídios, que consiste em substâncias que são dissolvidas por lipídios, tais como esteroides, vitaminas, gorduras, como a vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, que atravessam facilmente pela bicamada da membrana plasmática. Além disso, o tamanho, que na maioria das grandes moléculas, incluindo a maioria das proteínas, não atravessa a membrana plasmática, e outras poucas moléculas muito pequenas, tais quais a água, o oxigênio, dióxido de carbono, CO2, podem atravessar a bicamada fosfolipídia pelo seu tamanho ser muito pequeno. Além disso, a carga elétrica que define a porção da bicamada fosfolipídia da membrana plasmática é impermeável e alguns íons conseguem passar por essa bicamada, movendo-se do interior através dos poros que existem. E além disso, a presença desses canais de transportadores de membrana plasmática que são permeáveis, que nesse caso, essa bicamada, algumas proteínas auxiliam em diversas substâncias a atravessarem do meio externo ao meio interno e vice-versa, como se fosse um rio levando pessoas conforme uma balsa. Algumas proteínas formam poros preenchidos com a água através da membrana, outras como transportadoras, captando substâncias e carreando da seguinte forma, através dos transportes de membrana. Como podemos ver, a permeabilidade seletiva ela depende através de alguns processos, que podemos chamar como difusão simples, difusão facilitada e ainda transporte ativo de algumas substâncias químicas que são definidas como soluto. Portanto, através da formação dessa bicamada fosfolipídica, os nutrientes tendem a passar do meio externo ao meio interno, dependendo do seu gradiente e dependendo do seu tamanho. Dessa forma, os nutrientes podem estar indo para o seu caminho e o seu destino molecular. Sobre a permeabilidade celular, a membrana plasmática ela permite a troca de substâncias entre o meio extra e intracelular. Algumas substâncias que entram livremente do citoplasma e saem dele
da mesma maneira dependendo do gradiente e da concentração. O transporte passivo é o deslocamento de substância a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. E o transporte ativo é o transporte contra o gradiente de concentração e, por isso, demanda o gasto de energia na forma de ATP. No transporte passivo, encontramos a difusão simples, que baseia-se na passagem de substâncias através de uma membrana permeável a favor de gradientes de concentração, ou seja, da região de maior concentração para a concentração de menor concentração. É o transporte passivo simples. Exemplo, trocas gasosas entre o sangue e os tecidos. E ainda nós temos a difusão facilitada, que corresponde também ao fator de gradiente de concentração maior, no caso do transporte passivo, mas depende da participação de proteínas transportadoras localizadas na membrana plasmática, como, por exemplo, a entrada da glicose nas células. Portanto, o transporte ativo, a única diferença do transporte passivo, é justamente o gasto de energia à medida que o gradiente for favorável de um lado do outro. Quando se fala, então, do transporte passivo, que é justamente sem gasto de energia, resulta onde o soluto ele passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que aí nós chamamos de difusão simples. Já esse processo de difusão simples consiste em concentração de soluto, que baseia-se de um meio hipertônico mais concentrado para um meio hipotônico menos concentrado, até que esses nutrientes se igualam, onde os dois lados estão em meio isotônico. Na difusão facilitada encontra-se também a mesma característica. O meio hipertônico, de um lado, mais concentrado, o nutriente então passa por um aceptor de elétron na membrana plasmática para o meio menos concentrado. Isso, consequentemente, essa passagem permite onde o nutriente não gasta energia, do meio mais concentrado para o menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico, sem gasto de energia, até o momento que a concentração se iguale, tornando os dois meios isotônicos. O que difere, então, do transporte passivo para o ativo é justamente o gradiente de concentração do mais concentrado para o menos concentrado, só que onde na membrana plasmática existe um aceptor de elétron e esse gradiente há um gasto de energia desses meios externo e interno e, portanto, essa energia, que é na forma de ATP, vai fazer com que a célula gaste energia. Um outro caso, agora, é a passagem da molécula de água, que nós definimos também como um transporte passivo, chamado de osmose. Esse processo, no caso particular de difusão, no qual apenas a água se desloca através da membrana plasmática, uma vez que ela é impermeável ao soluto. Nesse caso, a passagem da molécula de água, por seu tamanho ser muito pequeno, comparada à membrana plasmática, ela vai sempre migrar do meio hipotônico menos concentrado para o meio hipertônico mais concentrado. Nesse caso, o soluto mantém-se de um lado, fazendo com que a célula se comporte, ou ela pode estourar, ou ela pode murchar, dependendo do gradiente, onde de um lado pode se tornar hipotônico e o outro hipertônico, dependendo do deslocamento da molécula de água. Portanto, aqui na osmose temos a seguinte característica. As células animal, células vegetal, apresentando algumas estruturas
sendo que no meio hipotônico, na célula animal, onde o meio externo ele é menos concentrado e o meio interno mais concentrado, a tendência da água, então, é migrar para o interior da célula, até chegar ao momento onde a capacidade da membrana plasmática não conseguir suportar, até chegar ao momento de estourar. Já quando o meio se torna isotônico, tanto o meio externo quanto o meio interno da célula, quer dizer que a quantidade de nutrientes externos de soluto é igual ao meio interno da célula, a água passa livremente, tanto entra quanto sai, conforme a necessidade, mantendo então a célula intacta. Quando o meio é hipertônico, quer dizer que a concentração externa é maior de soluto e dentro da célula é menor, a água então ela vai migrar do meio interno para o meio externo, fazendo com que a célula desidrate e perca água. Agora, na célula vegetal, podemos constatar a presença do vacúolo, onde essa estrutura no citoplasma consiste em, como função, controle entrada e saída de água. Com isso, o vacúolo ele vai permitir e controle osmótico. Quer dizer que em meio hipotônico, o meio externo menos concentrado, o meio interno mais concentrado, a água então vai migrar para a estrutura da célula vegetal, permitindo com que esse vacúolo se expanda, mas mantendo a integridade da célula. Já no meio isotônico, os íons estão totalmente equilibrados no meio externo e meio interno, fazendo com que a estrutura se mantenha intacta da célula. Já no meio hipertônico, quer dizer que o meio externo tem muito soluto e meio interno tem pouco soluto, a água então migra para fora da célula, fazendo com que o vacúolo se encurta de tamanho ou enrugue, mas mesmo assim mantendo a integridade da célula, e aí a célula murcha internamente. Podemos concluir então que a osmose é um movimento global de moléculas de água através de uma membrana seletivamente permeável, de uma região maior concentração de água para uma região menor concentração de água, o que se refere que o deslocamento da molécula de água sempre vai ser de um gradiente menos concentrado de soluto para o mais concentrado de soluto. Dessa forma, a osmose refere apenas à água. As moléculas de água atravessam esses poros nas proteínas integrais da membrana plasmática, o que podemos constatar anteriormente como a molécula de água se comporta. Com isso, podemos verificar que a célula nervosa, o neurônio, ela depende muito do gradiente do movimento intracelular e extracelular. Temos aqui então o neurônio, onde as suas estruturas celulares correspondem às extremidades, como os dendritos, que são os receptores dos impulsos elétricos, o núcleo do neurônio e ainda uma ramificação de axônio que vai até os terminais, onde essa estrutura apresenta os nódulos de Ranvier e ainda a bainha de mielina, que é composta de 70% de lipídios e 30% de proteína. Esse corpo celular, que encontra-se os dendritos, vão receber o impulso elétrico vindo de qualquer outro neurônio. Quando esse impulso elétrico ele vai saltando conforme o potencial elétrico, à medida que até chegar no final desse axônio, e enviando essa mensagem elétrica para o próximo neurônio. O problema é que quando essa bainha de mielina ela é destruída, acontece aqui que o impulso elétrico, nós podemos chamar de sinapse, ela não é enviada para o próximo neurônio, fazendo com que o neurônio vai perdendo a sua funcionalidade. Por isso a importância da manutenção da bainha de mielina, onde o impulso elétrico é enviado posteriormente para uma outra estrutura de neurônio através das sinapses. Podemos concluir, então, que os processos das quais as substâncias se movem através da membrana plasmática se baseiam-se em processos passivos,
que consiste as substâncias químicas movem-se através de um gradiente de concentração de uma área de alta concentração ou de pressão para uma baixa concentração ou de pressão, onde não há gasto de energia na forma de ATP para a célula. Esse transporte passivo se baseia-se em dois grupos. Pode ser por divisão simples, que consiste em movimento global de moléculas ou íons devido à sua energia cinética de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração, até que seja alcançado um equilíbrio. Podemos ter também processo de difusão facilitada, que consiste na passagem de moléculas maiores através de uma membrana seletiva permeável com a ajuda de proteínas de membrana que agem como carreadores, sempre do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico. E ainda nós temos um transporte passivo sem gasto de energia, mas somente a molécula de água, que nós chamamos de osmose, que é o movimento global das moléculas de água devido à energia cinética através da membrana seletiva permeável de uma área de alta concentração de água para uma baixa concentração de água, até que seja alcançado o equilíbrio. A concentração do soluto produz a pressão osmótica. Então, a molécula de água sempre vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. O outro processo também podemos chamar de transporte ativo, que consiste na passagem de substâncias contra o gradiente de concentração de uma área de baixa concentração para alta concentração, onde utiliza-se proteínas de membranas carreadoras em um processo que requer gasto de energia. Esse processo, então, ativo é o movimento da membrana plasmática seletivamente permeável de uma região de baixa concentração para uma de alta concentração, utilizando proteínas carreadoras que podemos estar chamando de aceptor de elétrons. Podemos analisar, então, que a membrana plasmática ela permite a entrada de nutrientes para meio externo, meio interno, ou vice-versa, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. O que podemos constatar é que, dentro do citoplasma de uma célula animal, nós encontramos o vacúolo. E também na célula vegetal, nós encontramos o vacúolo. Só que a função da célula animal, esse vacúolo, é completamente diferente da função da célula vegetal. Por isso, a diferença no controle e entrada de nutrientes, principalmente da molécula de água, o vacúolo encontrado na célula vegetal, ela vai representar justamente o controle da entrada e saída de água. Essa é a sua função principal. Já na célula animal não tem essa função. Tem um vacúolo, sim, mas a função básica do vacúolo que acontece na célula animal é justamente a digestão intracelular. Portanto, a célula animal, se receber uma quantidade exagerada de água, ela pode tanto estourar, ou uma quantidade mínima de água, ela pode murchar ou desidratar.